parabenizar o professor Yuri, professor Andrei, pelo o seminário de economia, que está sendo um sucesso, assim, a troca de experiências entre os pesquisadores, enfim, todo o pessoal do Departamento de Economia da Universidade Federal de Roraima. E para mim é uma honra participar e compartilhar um pouco do meu trabalho com o pessoal. Vou tentar compartilhar minha tela aqui. Aqui, share. Colocar a tela cheia. Tudo ok, Yuri, com a tela, com a apresentação? Então, vamos lá. Bem, pessoal, o trabalho, né, primeiro título, é Equity Premium Prediction with Diffusion Index, Machine Learning Text Data. Previsão do prêmio de risco com índice de difusão, aprendizado de máquina e dados textuais. Feito, como o Yuri falou, com o Luiz, meu orientador, um dos economistas mais produtivos do Brasil, várias publicações internacionais. E esse artigo foi derivado do terceiro capítulo da minha tese de doutorado. O objetivo dele é a previsão, como a gente fala, do equity premium, ou seja, que é o prêmio de risco. O prêmio de risco do mercado, também conhecido no modelo CAPM como excesso de retorno de mercado. É o retorno de um índice de ações, então nós temos vários índices como o índice Bovespa, o índice SP500, menos uma taxa livre de risco. Então essa variável, ou seja, o retorno, o excesso de retorno de mercado que a gente busca prever usando dados textuais e aprendizado de máquina. Bem, passar aqui. Nosso artigo está dividido em introdução, o modelo teórico, metodologia, resultados e conclusão. Nosso outline, ou seja, o nosso sumário. Vou marcar o tempo aqui para não me perder. A introdução. Então, a gente começa abordando que o prêmio de risco é a variável-chave para decisões, em geral, seja na estrutura de capital das empresas, gestão do portfólio, apressamento de ativos e outros problemas financeiros. Então, dos principais modelos para saber o valor justo de uma ação, é o modelo de fluxo de caixa descontado, onde eu uso o CAPM também, para estimar o custo de capital próprio da empresa. Então, nesse modelo de CAPM, por exemplo, eu tenho que ter uma previsão do excesso de retorno do mercado, só para citar um exemplo de quanto essa variável, ou seja, o retorno da Bolsa de Valores em excesso é importante para vários ramos das finanças, vamos dizer assim. Só que economistas financeiros têm usado agora dados textuais para construir novos preditores para retorno de ações. Por quê? Dois papers clássicos, para quem quiser estudar essa área, que é um do Boyle-Welch e outro do Rapace. Novos, esses economistas, como eu falei, economistas financeiros, têm tentado agora usar o quê? Dados textuais para melhorar a previsão do retorno das ações. Alguns exemplos, como Jiang, de 2018, Bake-Vogler, Zhou. Então, esses preditores são computados a partir de informações textuais, como o Jiang constrói um índice de sentimento do gestor, onde ele usa os relatórios que as empresas divulgam, aqueles relatórios 10K e 10Q das empresas do mercado americano, apenas para citar um exemplo. Esses preditores são computados usando informações textuais que incluem dados não estruturados. Então, qual a diferença de um dado não estruturado e estruturado? O dado estruturado é aquele dado bonitinho que a gente já conhece, o dado lá da produção industrial, do retorno de um título, a inflação. Já o dado não estruturado, eu posso ter N tipos de dado. Então, um texto, por exemplo, é um dado não estruturado. Um texto de jornal, um texto de revista. Uma foto, não, a foto eu posso transformar em pixels e tal, é um dado não estruturado. Então, só para citar um exemplo do uso de dados não estruturados, alguns fundos de investimento tentam prever o retorno da ação do Walmart, por exemplo, pegando imagens de satélite, entre outros dados, enfim. Então,
essa literatura financeira de previsão de retorno tenta agora incorporar os dados não estruturados e principalmente também os dados textuais, publicados em jornais, relatórios das empresas, entre outros. Então, nosso trabalho vai usar ambos, tanto dados estruturados, uma série de dados macroeconômicos, que eu vou falar mais à frente, como também dados não estruturados, que são notícias de jornais financeiros, que também eu abordarei mais à frente na metodologia. Bem, continuando no caminho da literatura textual e de dados não estruturados, nós temos dois tipos de dicionários. Dicionários fixos, que é os dicionários até então bastante, vamos dizer, mais usados nessa literatura. Um dicionário fixo mais famoso para literatura financeira é o Logran e MacDonald, que eles construíram também a partir dos 10K e 10Q. E temos o dicionário que nós vamos usar no trabalho, que é o dicionário variante no tempo. Então, o dicionário fixo funciona mais ou menos assim ad hoc. Então, o cara lá que está fazendo a previsão, identifica que uma palavra como caiu tem um sentimento negativo para as ações. Então, ele pode lá botar no dicionário dele que caiu é negativo. Da mesma forma que ele pode colocar lá, na interpretação dele, que subiu, vai trazer uma conotação positiva. E ele mantém isso fixo, ou seja, ele diz que todo período, seja expansão, seja recessão, seja período de alta da bolsa, ou seja, o bull market, seja período de queda da bolsa, o bear market, esses dicionários vão ter o mesmo poder preditivo. Já no dicionário variante no tempo, não. O que vai determinar é a minha variável, ou seja, o próprio retorno com técnicas de aprendizado de máquina que eu vou mostrar, vão determinar quais palavras têm poder preditivo. Então, ele vai lá testar, exemplo, se a palavra caiu, realmente tem poder preditivo, ou seja, se toda vida que o jornal fala lá mais a palavra caiu, a bolsa cai mesmo. Então, no dicionário variante no tempo, tanto eu tenho isso, ou seja, é condicional a minha variável lá, o excesso de retorno, como também a palavra pode sair do dicionário. Se a palavra, sei lá, caiu, não tiver mais poder preditivo, ela sai do dicionário. Ou seja, a palavra tanto pode entrar como sair no dicionário. Mas nós vamos detalhar bastante na metodologia. Se eu começar a falar mais, eu vou já adiantar a parte metodológica. Okay? A metodologia que nós estamos propondo, ela leva em conta os dois, porque a gente escolhe uma lista de palavras, só que essa lista de palavras não é ad hoc, é dada a variável y, ou seja, dado o excesso de retorno, e essa lista de palavras a gente escolhe um tempo também que eu vou atualizando no meu dicionário, só que assim, quando a gente aplica a metodologia de fatores, essa palavra pode ou não ter importância. Então, a gente vai ver que nós engloba a metodologia do dicionário fixo, mas também a gente bota a parte variável. Como é que a gente faz isso? A gente pega as palavras mais preditivas, como eu já havia falado. Nós vamos lá escolher apenas as palavras mais preditivas da contagem de palavras do jornal, usando uma técnica de supervised machine learning, ou seja, machine learning, aprendizado de máquina supervisionada. Então, em machine learning a gente tem o supervised, ou seja, supervisionado, e o outro, o unsupervised, ou seja, o não supervisionado. Qual a diferença? No supervised eu tenho uma variável y, então eu tenho uma variável y e tenho um conjunto de características x. Já no não supervisionado, a gente só tem o x lá. Então, uma análise, vamos dizer, fatorial, é como se fosse um machine learning não supervisionado. Um método bastante conhecido na literatura textual, que é o LDA, que transforma o texto em tópicos, também é não supervisionado. Ou seja, ele não é condicionado a uma variável y de treino. Já a metodologia que nós usaremos, que eu vou apresentar mais à frente, Lasso, ElasticNet, elas são supervisionadas, porque assim, eu tenho que ter a variável y que eu vou treinar, eu tenho que ter o meu target, vamos dizer assim. E o conjunto de palavras é permitido variar ao longo do tempo. Por isso nós chamamos de dicionário variante no tempo. Então, como eu falei, se a palavra ela perde poder preditivo, ela vai sair, ela pode simplesmente sair do dicionário. Então, isso que nós chamamos de dicionário variante no tempo. Como também a palavra nova, vou citar um exemplo. Um dicionário fixo, o exemplo clássico que eu cito agora, com o momento que a gente está vivendo. Se vocês procurarem qualquer dicionário fixo, ele não vai ter exemplo para a palavra coronavírus. Porque quem imaginava que essa palavra em 2011, quando foi feito o paper do Logan MacDonald, 2012, essa palavra poderia ter algum poder preditivo agora. Mas já assim, quando a gente permite o dicionário variante no tempo,
Se, ao fazer o teste, que a palavra coronavírus tem uma relação positiva ou negativa com a bolsa, acho provavelmente negativa, ou seja, quanto mais o jornal diz coronavírus, a bolsa cai, o dicionário variante no tempo pode ser que incorpore essa palavra no seu conjunto de palavras. Então, é um exemplo clássico que eu cito para exemplificar vamos dizer, o poder do dicionário variante no tempo. Então, nós propomos a metodologia empregada por BING, que é a de índice de difusão, para maximizar o poder preditivo do dicionário. Nossa metodologia pode ser resumida em 3 passos. Primeiro, nós transformamos as palavras em valores numéricos, ou seja, séries de tempo, sem usar um dicionário pré-especificado. O que é isso? A contagem de palavras. Então, eu pego lá as notícias do jornal e faço a contagem de palavras em cada mês. Então, a palavra, vamos supor, a palavra economic active, atividade econômica, no mês de janeiro de 1980, quanto essa palavra apareceu, quantas vezes? A palavra drop, que é queda em inglês, a palavra drop, em janeiro de 1980, quantas vezes ela foi dita nas notícias do jornal? Então, ali eu vou formar a minha matriz, com a minha contagem de palavras. Bem, depois nós usamos machine learning supervisionado para selecionar as palavras mais preditivas. Depois computamos o quê? Fatores, via PCA, componentes principais. Nós usamos a metodologia de fatores. É o segundo passo, ou seja, eu calculo minha matriz X, então nós vamos ter 2 modelos que eu vou apresentar. No primeiro modelo, a gente aplica os fatores só na matriz X e nos outros modelos, a gente aplica no X estrela, que o X estrela vai ser justamente as palavras selecionadas pela metodologia, seja ela LaSKNet, seja ela laço. Então, depois do segundo passo, nós temos o terceiro passo, usar os fatores que nós calculamos para efetuar a previsão. Lembrando que esses fatores, também eu vou mostrar, eu vou selecionar o número ótimo de fatores e também vou fazer o que nós chamamos de hard threshold, selecionar os fatores significativos a 5%. Nós vamos ver, como eu falei, na metodologia. Okay? E, claro, na tentativa de fazer os resultados reproduzíveis, quem se interessar, nós temos um pacote do R, que é o Text Forecast. Esse pacote implementa os códigos, vamos dizer assim, da pesquisa. Ele já está no CRAN, então quem tiver interesse de baixar, baixa no R, né, digitar install.package text forecast, que a metodologia utilizada no artigo vai estar lá disponível no pacote. O pacote ele já conta, acho que a gente lançou faz um ano, mais ou menos, ele já conta com quase 5.000 downloads, o Text Forecast. E, claro, a facilidade de baixar, né? É só baixar no CRAN diretamente do R, para quem usa a linguagem de programação R. Ok? Agora nós vamos falar um pouco do modelo, essa parte eu vou falar rapidamente, né, para a gente focar nos resultados, na metodologia. Eu tenho a minha matriz X, que é a minha matriz, meu vetor, na verdade. O XT é o meu vetor com a minha contagem de palavras. Então, vamos supor, o X1T pode representar a palavra num determinado período de tempo. Vamos supor, janeiro de 1980, que é onde começa a amostra. X1T pode estar representando a palavra economy, economia. X2T pode estar representando stock market, ou seja, a colocação, né? Depois eu vou explicar a importância de uma colocação, mercado de ações, enfim, até XNT, ou seja, N está indexando o meu número de palavras, então eu vou ter N palavras. E o que é que está lá nessa matriz? A frequência que a palavra aparece. Então, a palavra apareceu naquele mês, nas notícias de jornais, 2 vezes, 3 vezes, não apareceu, apareceu 7 vezes, enfim. Então, a minha variável X é isso. De modo assim, que eu tenho um conjunto grande de série de tempo. O meu N é bastante grande. O número de palavras que eu tenho. Bem, nós estamos interessados em prever o quê? O prêmio de risco, um passo à frente. Então, é como se fosse assim, eu uso a informação até março de 2020 para tentar prever abril de 2020. A gente sempre quer fazer a previsão um passo à frente, ou seja, fora da amostra. Para isso, eu tenho o meu T maiúsculo. O meu T maiúsculo está indexando quem? O tempo, né? Então, eu tenho uma matriz com T maiúsculo que indexa o tempo e com N que indexa o número de palavras. Bem, o meu T eu divido em parte R, que é a minha parte R, a minha parte in sample, ou que a gente chama dentro da amostra. E que é a minha parte P. Minha parte P é a minha parte out of sample ou fora da amostra. No machine learning, né, é conhecido principalmente como a parte UR de treino,
e o P é a parte de teste, ou seja, o teste, fora da amostra é onde eu comparo. Então, eu inicio meu período fora da amostra em 99,1. Então, vamos supor que eu previ lá que a bolsa ia cair, sei lá, subir 2%. Então, eu vou pegar o valor verdadeiro, a bolsa subiu 1%, e calculo meu erro de previsão, ou seja, 1% de erro de previsão. Então, esses testes aí, que eu comparo a potência do modelo fora da amostra, é feita na minha parte P, fora da amostra. E lembrando, claro, que a gente está usando o método recursivo. Então, a partir de R, eu sempre vou reestimando o modelo, né? Aumentando minha amostra, estimando o modelo em R, R mais 1, R mais 2, até chegar no tamanho fora da amostra. Ok? No meu caso, eu dividi igualmente a amostra. Eu tenho 456 observações, eu dividi 228 fora da amostra, é onde eu começo a fazer a previsão, e 228 fora da amostra também. As observações vão de R mais 1 até T maiúsculo. Então, eu tenho P, previsões fora da amostra. Minha equação de previsão, ou seja, eu vou prever RT mais 1, alfa, meu intercepto, meu vetor de parâmetros, gama linha, vezes XT. Como isso aqui é ID, né, o valor esperado é zero, ele vai embora. Bem, aqui eu poderia lidar com MQO, se o quê? Se eu tivesse N menor do que T. Então, supor, o meu T eu já falei que é 456. Se eu tivesse lá um N de, sei lá, 10 palavras, eu poderia usar MQO, mas a gente não consegue contar, vamos dizer, só 10 palavras significativas numa notícia do jornal. Então, o meu N é muito maior do que o T, que eu vou mostrar no próximo slide. Então, meu N pode ser, sei lá, 2.000 palavras, 1.700, não estou lembrado de cabeça o tamanho do meu N, mas nós temos que o meu N é estritamente maior do que o meu T maiúsculo. Então, aqui apenas para mostrar a previsão, essa parte é a previsão fora da amostra, chapéu porque é o valor estimado da previsão, alfa chapéu é o valor do meu parâmetro estimado para alfa, e gama chapéu também é o meu valor estimado. Então, minha previsão passo à frente vai ser RT mais 1, alfa chapéu T, mais gama chapéu T vezes o T. E como eu já havia falado, a gente usa o OLS, né, recursivamente. Bem, nós se deparamos com, justamente como eu havia falando, o problema de alta dimensionalidade. Tem um N estritamente maior do que o meu T maiúsculo. Então, isso implica que o OLS não é possível mais, porque eu vou ter questão de grau de liberdade, vou ter questão de variância infinita. Imagina eu estimar um OLS com o meu N igual a 1.000 e o meu T igual a 456. A gente não consegue rodar esse modelo. Eu vou ferir propriedades, eu não vou conseguir invertir minha matriz, x, menos 1 e tal, entre várias outras coisas. Então, por aí a gente vai para as técnicas de machine learning, né, de aprendizado de máquina. Então, com o objetivo de resolver o problema de alta dimensionalidade, afetando a performance do modelo, Stokes-Watson propõe o quê? O índice de difusão. Então, o que é que o Stokes-Watson propõe? Eu posso pegar esse XT e construir um fator, né? Construir fatores. Onde esses fatores, que são dinâmicos ao longo do tempo, vão dar a ideia de que de índice de difusão. Então, isso aqui nada mais é do que os meus fatores que eu vou construir via PCA, ok? Então, aqui ele substitui, ó, eu já entro aqui o meu fator, no lugar de XT, eu entro no meu FT, que é o meu conjunto de fatores. Então, eu já consigo aí, de certa forma, reduzir a dimensionalidade. Vamos dizer que eu tenho um N lá com 2.000 palavras. Então, eu posso construir fatores e usar, vamos dizer, o primeiro fator, o segundo fator. Na nossa metodologia, a gente usa um paper de 2013 de N. Hornstein, onde ele tem uma técnica que escolhe o número ótimo de fatores. Então, a gente vai usar N. Hornstein para determinar o número ótimo de fatores. E assim eu consigo estimar MQO, porque aqui o F eu acabo com 2, 3, 4 fatores, então aí eu consigo. Eu tenho um N de 4 fatores e tenho um T de 228, enfim, aí vou seguindo recursivamente. Então, já é uma das soluções. Bem, onde esse fator pertence ao meu F maiúsculo. Beta são os coeficientes, né? O beta lá do fator que eu estimei. E F são as estimativas de componentes principais. Então, F, vamos supor, quando eu estimular um modelo de fatores, vamos supor que eu tenho lá 2.000 palavras. Eu vou ter 2.000 fatores também. Mas só que eu não vou usar os 2.000 fatores. Eu vou selecionar por N. Hornstein, vamos supor que F minúsculo. Podem ser um fator, 2 fatores, enfim. Então,
F minúsculo, ele está contido, claro, em F, onde eu contenho todos os fatores da estimação. Aqui é apenas o modelo de fator. Como é o modelo de fator? Então, meu xt, ou seja, aqui é a minha matriz com as palavras, vai ser quem? Lambda. Esse lambda é o que a gente chama o loading dos fatores. Lambda transposto vezes F. Ok? Então, eu posso escrever o modelo de fatores dessa forma. Lambda transposto vezes F. O xt eu conheço, quem é que eu não conheço? Eu vou estimar o lambda, ou seja, eu vou estimar os loads e vou estimar o F. Mas na frente eu vou mostrar como a gente faz isso. O modelo clássico de PCA. Principal Component Analysis. Ok? Também nós vamos falar mais à frente que isso aqui a gente pode interpretar o quê? O fator a gente pode interpretar como um tópico e comparar a nossa metodologia ao LDA. LDA é uma metodologia, como eu já falei, de análise textual, que divide um texto em vários tópicos. Onde lambda vai ser a exposição, ou seja, o peso, que a palavra aí vai ter no fator 1. Então, vamos supor que a palavra Economic Active é a atividade econômica, Economic Growth, tem um load de 0,5, ou seja, então ele vai ter um peso de 0,50 no fator aqui, no fator 1. Mas eu posso ter outra palavra que tem um peso de menos 0,2, enfim. Então, os lambdas vão dizer o peso de cada palavra no fator. Então, o fator nada mais é do que uma média ponderada das minhas palavras. Aqui só questões, modelo de fator, né, mostrando como eu explicando justamente isso, ou seja, em outras palavras, esse modelo sugere que certos tópicos de fatores, eles podem o quê? Ter um aumento. Então, vamos supor, como eu falei o exemplo, a palavra econômica ativa, atividade econômica. E um período, ela pode ter um peso de meio, mas quando eu reestimar o fator no próximo mês, ela pode ter um peso até de 0, ela pode sair do fator. Então, por isso que a gente chama de dicionário variante no tempo, ela pode sair fora do modelo de previsão. Como também ela pode ter um peso maior, ela pode ter um peso lá de 0,6. Então, o peso das palavras muda, que vão compor o tópico, né, o tópico de fator muda ao longo do tempo também. Diferente do dicionário fixo, que admite o mesmo peso. Aqui do paper de BNG, né, ele mostra que aqui eu tenho uma versão restrita. Então, essa versão restrita eu posso colocar zeros em algumas, como eu falei, se a palavra sai, esse peso vai ser 0. E agora a gente começa a introduzir o X estrela, para a gente diferenciar. Quem é esse X estrela? São as palavras mais preditivas. O X é meu conjunto total de palavras que eu contei lá. Mas o X estrela são as palavras mais preditivas, que eu vou mostrar como a gente consegue calcular o X estrela no ElasticNet. Então, o X estrela é um subconjunto de quem? Do meu X. Ou seja, é um subvetor. Tá aqui, é um subvetor de XT. E K é a dimensão de quem? De X estrela. É menor do que N. Dados textuais. Como é que eu Lucas, deixa eu lido com dados interromper textuais? só um minuto. Pode ser? Sim? Pode. Deixa eu só dar uma informação. Abriu aqui na minha tela há pouco tempo que Vai com 40 minutos vai cair. Então, quando cair, a gente galera, reconecta, né? a gente reconecta, tá? Então, todo mundo só entrar pelo mesmo link que vocês entraram e reconecta. Pronto. O pessoal do YouTube é a mesma coisa. Só esperar. O do YouTube não vai cair, mas o Andrei vai reconectar aqui e vai aparecer a tela para vocês normalmente. Beleza? Pronto. Pode continuar, Lucas. Desculpa. Pronto. Vamos lá. Então, nós usamos dados mensais da base Factiva da Universidade do Tennessee. Esses artigos são publicados no jornal The New York Times e The Wall Street Journal. De quando? A gente coletou de 1980 até dezembro de 2017. Dados mensais. Os jornais também têm notícias que não são econômicas, então a gente fez esses filtros lá na base, né? Pegou notícias do mercado financeiro, notícias econômicas, linguagem, inglês. Pré-processamento, isso daqui tem no pacote também no Text Forecast, então to-lower para deixar as palavras todas minúsculas, remover pontuação, remover números, tirar os espaços em branco. STEM aqui é importante, eu gostaria de destacar o STEM. O que é uma palavra STEM? Então vamos supor que eu tenho a palavra economic e economy. Então vamos supor que essa mesma palavra apareceu, econômica apareceu uma vez em determinado período T, e economy apareceu uma vez. Então eu pego apenas o radical, o pacote, né, o software pega apenas o radical da palavra, vamos dizer econ, e conta como econ apareceu com duas palavras. Então esse sistema é bastante utilizado em literatura textual. Outro filtro importante é o TF-DF. O TF-DF ele faz um filtro por
Ele elimina tanto palavras muito frequentes que não vão ter sentido na minha análise, como preposições, artigos, como palavras raras. Então, se uma palavra lá apareceu, sei lá, na minha base, de 1980 até 9812, ela apareceu só uma vez, então essa palavra vai ser eliminada fora, que vai ser uma coisa bem esparsa, vou ter uma matriz lá com um monte de zero. Então, o TF-DF lidar com isso. Então, depois da contagem de palavras, a gente organiza na matriz XT, ou seja, a matriz XT tem T linhas e N colunas, né? O número, o N row lá, como a gente fala, bota o R, o número de linhas do XT é T maiúsculo, o número de colunas é N maiúsculo. Então, o T minúsculo está indexando o tempo a cada instante e o I, palavra, lá no looping. Okay? Então, nossa abordagem depende de estimação recursiva aplicando ElasticNet. Então, no ElasticNet, a gente vai ter o seguinte problema. X', né, minha matriz de palavras, vezes beta. Vou mostrar a equação de minimização do ElasticNet. Então, antes de cair aqui, eu vou tentar falar um pouco do ElasticNet. O ElasticNet é a metodologia que eu consigo o quê? Que o meu N seja maior do que o T. No MQO, a gente tem um problema de quê? De minimização irrestrito. Mas aqui não, eu tenho um problema de minimização do erro ao quadrado, esse aqui é o erro ao quadrado, restrito. Qual é a minha restrição? Os lambdas, né, são minha restrição. Então, lá quem estuda, enfim, matemática, microeconomia, tem problema básico de microeconomia, né, aplicar o Lagrangiano e tal, ou seja, problema de minimização, maximização com a restrição na renda. Então, é mais ou menos isso. Bem, então aqui eu tenho as duas restrições, os meus dois pênaltis, vamos dizer assim, nos betas. Eu tenho o pênalti de laço, a primeira, e o pênalti de read. Então, se eu tiver o lambda 2, e se eu quero mostrar que o quê? Que o ElasticNet é o modelo mais geral. Eu vou mostrar agora que o MQO, o laço e o read são casos particulares do ElasticNet. Então, primeiro caso, eu tenho um lambda 2, 0. Então, se eu tenho um lambda 2, 0, eu tenho apenas o quê? A restrição 1. Então, eu tenho um modelo laço. Se eu tenho, agora, lambda 1, 0, então eu vou ter o modelo read, onde eu tenho apenas a segunda restrição aqui. A restrição do read é no coeficiente ao quadrado, só para lembrar, e a restrição do laço é no módulo do coeficiente, se não estou enganado. E se eu tenho os dois zeros, eu tenho o quê? Se eu tenho os dois zeros, isso aqui é o quê? MQO. Então, eu volto para o problema de MQO. Se eu tenho lambda 1 igual a 0, lambda 2 igual a 0, eu volto para o quadrado ordinários, ok? A solução da equação 5 vai fazer com que eu selecione o quê? X estrela, porque quando eu estimular o modelo, eu vou ter os coeficientes do modelo, ok? Nós vamos chegar lá. Então, para garantir a estabilidade, nós vamos aplicar ElasticNet e laço, né, que a gente usa, duas vezes. Primeiro período R, que é 9812, um período que antecede a bolha da internet, e o R estrela 2007 12, período que antecede a crise das hipotecas dos Estados Unidos. Okay? Bem, outra coisa bem legal que a metodologia nos permite, classificar as palavras em palavras positivamente correlacionadas com o mercado de ações, com o retorno, ou seja, as palavras com coeficiente maior do que zero, e as palavras negativamente correlacionadas com o mercado de ações, ou seja, as palavras com coeficiente, ou seja, esse beta, lembre que beta é o que? É um vetor de coeficientes. Meu vetor de coeficientes beta. Então, eu posso também classificar as palavras com beta menor do que zero, as palavras negativamente correlacionadas com o retorno das ações. Menos de 1 minuto, só para fechar aqui esse slide. E beta igual a zero, no vetor de coeficientes. Beta igual a zero é a palavra que sai. Por isso que é o dicionário variante no tempo também. Ou seja, a palavra beta igual a zero, eu já digo, ó, você não tem poder preditivo. Você vai sair da minha matriz X. Você vai cair fora. Vai ser eliminado as palavras com coeficiente beta zero. Nós denominamos X positivo e X negativo. Falta quanto tempo aí? Está dizendo menos de 1 minuto? Será que ele vai deixar continuar? Quer parar aqui? Para aqui a gente vê se passa. Se passar, a gente... Vamos esperar um pouco, né? Ver se passa igual nos outros seminários. Isso. Senão, Mas eu acho que não. Senão ele já acho que teria não. Ele não aparecido deu a alguma mensagem, coisa. né? Que ia deixar. Então, Provavelmente vai cair. Se cair, galera, só é reentrar lá pelo mesmo link que a gente volta aqui, vai esperar um pouquinho para a galera entrar e a gente recomeça.
Pronto. Então, eu vou adiantando aqui enquanto Pode não adicionar. cai. Tá. Continuando. Dado o meu X estrela selecionado, aí sim, nós estimamos os fatores também no X estrela. E nós vamos mostrar o quanto isso melhora a previsão fora da amostra. Ou seja, são dados os fatores selecionados, eu vou aplicar PCA, componentes principais, calcular os fatores. Esses fatores vão ser uma matriz K por L. L está indexando o meu número de fatores, que eu tenho o meu número de coluna nos fatores, onde esse L eu posso determinar um L máximo. Então, o L máximo geralmente a gente usa é 8 na metodologia de BNG e também de Einhorn-Stein. Então, vamos supor, só recapitulando, eu seleciono lá as palavras, faço a contagem de palavras, porque eu tenho lá 2.000 palavras. Selecionei 200 palavras mais preditivas, X estrela. Depois vou aplicar fatores. Quando eu aplicar fatores, eu vou ter 200 fatores. Só que eu vou testar apenas nos 8 primeiros, ou seja, o meu máximo de fatores é no máximo 8. Então, esses fatores já são suficientes para ter um bom poder de explicação sobre o retorno. Então, os fatores, a estimação de fatores, ela é é recursivamente, assim, a cada em R mais 1, R mais 2, R estrela mais 1, enfim. O R e o R estrela é só a seleção do dicionário que eu vou calcular os fatores, ou seja, do X estrela. Então, na verdade, eu vou ter vamos dizer, 2X estrela, um X estrela em R e um X estrela em R estrela. Mas os fatores não, são calculados recursivamente em cada última informação disponível, forecast origin. Ok? Aqui só para mostrar como eu calculo os fatores, né? O argumento mínimo, então, que é que eu estou querendo? Estou querendo o lambda, o loading, e o fator que produz o mínimo dessa função aqui, ou seja, nada mais uma função erro também, né? O x menos lambda f ao quadrado, ou seja, uma função de erro quadrado também. Então, sujeito às condições de ortogonalidade, os fatores nada mais são do que uma combinação linear de cada elemento. Então, o fator nada mais é do que uma combinação linear do xt, ou seja, nada mais é do que lambda x. Lambda é o peso, x as palavras ou as variáveis macroeconômicas. Então, essa é a definição do meu fator. Procedimento fora da amostra. Então, como eu faço com relação ao meu procedimento fora da amostra? Nós usamos dados mensais, como eu havia falado, de janeiro de 80 até dezembro de 2017. A variável do prêmio de risco, o Equity Premium, nós coletamos no site do Go e Welt, que é o paper clássico que eu falei no início. Então, aqui o site que tem a variável Y, a variável R, na verdade, né? O prêmio de risco, eu estou chamando de R. Também nós temos a parte dos dados macroeconômicos, que é a base FRED-MD. Então, pesquisar lá no Google FRED-MD Dataset, e no paper eu acho que eu coloco o link também, onde eu baixei os dados. Nós temos essa base de preditores macroeconômicos. Então, essa base tem dados de produção industrial, de emprego, de inflação, de real estate, né, mercado imobiliário. Então, tem N variáveis lá, variáveis financeiras também. Então, é uma base de dados já amplamente usada por modelos que usam índice de difusão. Por quê? Eu quero comparar o quê? Meus dados não estruturados com dados estruturados. Isso aqui é uma base de dados estruturados. E também a gente aplica BNG separadamente. Então, eu vou ter um conjunto, vou aplicar BNG nos dados textuais e vou aplicar a metodologia BNG também nos dados macroeconômicos, na base de dados FRED-MD. Ok? Consideramos os dois períodos para atualizar tanto que a base textual, ou seja, o meu X estrela, como selecionar as variáveis macroeconômicas ótimas, o meu M estrela, os mesmos períodos, 98-12 e 2007-12. Como eu já falei, a questão da bolha da internet, que teve a bolha da NASA, que 98-12, e em 2007-12 a gente teve a crise das hipotecas, a Mortgage Crisis. A famosa GFC, né? Great Financial Crisis. Enfim. Então, isso implica que o dicionário será adaptado duas vezes, uma vez em 98-12, uma vez em 2007-12, como também os preditores macroeconômicos. O L máximo, ou seja, o máximo que eu vou selecionar são os 8 primeiros fatores das duas bases. Então,
é o meu L máximo dos meus fatores. Tanto para o X, tanto para o X estrela, tanto para o M, tanto para o M estrela. M, quando eu falo, é a base macroeconômica. E, por fim, a gente estima essa equação de previsão final. RT mais 1 alfa mais beta vezes o meu fator. Onde SFT, TIL, é o quê? Já é o fator selecionado pelo Hart Thresholding. Então, já é um fator significativo, ou os fatores, ou seja, eu posso ter mais de um fator, a 5%. Então, depois de calcular o fator e escolher o número ótimo de fatores, eu faço o Hart Thresholding para ver os fatores apenas significativos a 5%. Então, essa é a equação de previsão final para o prêmio de risco do mercado, das ações. Ok? Chapéu aqui, que são os valores estimados, né? Que é a equação, quando eu estimo, vira chapéuzinho aqui. Então, vamos lá. Quais os modelos que eu vou ter? Vou ter um modelo com os termos originais, XT. Então, essa vai ser RT mais um dado XT. Então, aqui são o quê? Palavras sem aplicar Elastic Net. Aqui, palavras com Elastic Net. RT mais um dado XT. Palavras, apenas as palavras positivas, com Elastic Net. Então, RT mais um XT positivo. Aqui, apenas as palavras ótimas mais negativas, também após aplicar Elastic Net. Lembrando que quem é XT? A junção é o C-bind lá no R, para quem usa R, de quem? De XT positivo, XT negativo. É XT. Aqui apenas a gente quer ver a informação, a importância da informação positiva e da informação negativa. FredMD, então aqui a base completa sem aplicar Elastic Net. E FredMD estrela é a base macroeconômica estruturada aplicando Elastic Net. Então, sempre o X vai ser minha base de dados não estruturados, textuais, ao passo que o M será minha base de dados estruturados, macroeconômicos. No apêndice do paper, para quem viu ou quiser, está na página lá tá na página do seminário, né? Tem lá a explicação da base FredMD e as transformações são feitas. As transformações sugeridas são feitas na base. Ok? Medidas de avaliação, como eu falei, que eu tenho minha parte P fora da amostra. Então, eu vou fazer agora saber a potência do meu modelo. Se meu modelo teve uma boa previsão fora da amostra para o retorno das ações, o retorno do prêmio de risco. Ok? Então, qual a primeira medida tradicionalmente usada na literatura de previsão financeira? É o R2 fora da amostra. Como é o R2 fora da amostra? É 1 menos o MSE, que é o erro quadrado médio do meu modelo, RT mais um dado IT, ou seja, pode ser um modelo com XT, com XT estrela com M, dividido pelo MSE do meu modelo benchmark. O que é o meu modelo benchmark, referência? É nada mais do que a média histórica. É um modelo que a gente chama naive. Ou seja, eu pego lá os retornos de, supor, 1980 até 2017 e 12 e tiro uma média. Essa média seria a minha previsão para 2018, só para simplificar. Então, no primeiro passo, exemplo, eu pego uma média não condicional, a média normal, de 1980 até 98,12. Então, essa média de que vai ser a minha previsão para 99,1. E por incrível que pareça, isso é um benchmark super difícil de ser batido. O Goel Welch, como eu disse, mostra que esse modelo, os preditores tradicionais estruturados, sejam eles macroeconômicos, econômicos, contábeis, dificilmente batem esse modelo benchmark. Ok? Deixa eu parar aqui. Então, só para dizer a intuição do R2, vamos supor que o meu modelo tem um erro menor do que o benchmark. Então, esse número aqui vai ser menor do que 1. E o R2 vai ser positivo. Vamos supor que meu modelo R mais do que o benchmark. Então, aqui vai ser um número maior do que 1, meu R2 negativo. Ok? Bem, mas na literatura de previsão, um modelo ter um R2 positivo não necessariamente significa que ele é estatisticamente melhor do que o outro. Então, por isso a gente tem o teste de Clark-West, que é para ver se além de meu modelo ter um R2 positivo, ele é estatisticamente significante. O que é que o teste Clark-West faz? Ele compara o erro do modelo, o erro quadrado do modelo naive, do modelo benchmark, menos o erro do modelo de previsão, que a gente usa, seja com dados macroeconômicos, dados textuais, só que ele pondera por esse termo aqui. Lá no paper ele explica bastante, eu dei até uma olhada essa semana. Esse termo aqui é a questão do viés, então ele está tipo um pouco controlando pelo o viés do modelo. Num modelo de previsão fora da amostra, a gente tem um trade-off entre o quê? Viés e variância do modelo. Então, o modelo com uma média histórica, o modelo de variância super baixa,
eles chamam até de modelo de relógio parado, aquela história, o relógio parado acerta a hora uma vez por dia. Então, são modelos com variância muito baixa. Então, o MSE, várias pessoas demonstram que ele é composto de viés e variância. Então, para um modelo de previsão que adiciona previsores ser bom, ele vai aumentar a variância, mas ele tem que reduzir muito o viés para poder bater a média histórica. Então, por isso que a gente aplica o teste de Clark-West, que é o mais utilizado assim, na literatura financeira para o que a gente chama de modelos nested, modelos alinhados, porque eu tenho, no meu modelo de previsão com dados textuais e macroeconômicos, eu também tenho a média histórica, que é o intercepto. Eu apenas estou acrescentando mais um preditor ou preditores, dependendo do número de fatores que for selecionado. Ok? Então, o teste Clark-West é feito sobre a estatística T, onde, se for menor do que 5%, eu digo que meu modelo de previsão é melhor do que a média histórica. A intuição é essa. Bem, na literatura de previsão, um modelo ser melhor estatisticamente, ou seja, ele tem um erro quadrado médio menor, não significa que ele é melhor economicamente. Por isso a gente calcula o quê? O ganho de utilidade do modelo. Como é que a gente faz isso? Calcula o retorno, que, dado pelo retorno, a previsão do modelo mais a taxa livre de risco, porque como eu estou prevendo o prêmio de risco, depois, ao calcular o retorno, na verdade aqui é a previsão, não o retorno, aqui é a previsão do retorno das ações. Aqui é a previsão do prêmio de risco. Então, aqui é a previsão do retorno do SP500. Eu uso essa previsão para calcular o que é o peso. Só para simplificar, nesse problema, o investidor ele é avesso ao risco, ele é investidor de média variância, então ele quer ter o máximo de retorno com o mínimo de risco. Então, ele tem que escolher o quê? Entre investir no índice SP500 ou investir num título da renda fixa americana, um tesouro T-bill. Gama é o índice de aversão ao risco, quanto mais alto, mais avesso ao risco, o investidor. E aqui a volatilidade estimada. Então, o peso depende de quem? Da previsão do meu modelo e da volatilidade. Como é que eu estimo a volatilidade? É a variância dos retornos passados ao quadrado dividido por 12. Então, eu pego o retorno ao quadrado dos últimos 12 meses e tiro uma média, né? Divido por 12. Então, é um rolling window, né? Uma janela móvel, vamos dizer assim. Então, ao definir o peso que ele vai investir em ações, ele vai definir um peso de 50%. Então, o resto ele vai investir em renda fixa, como a soma dos pesos é 1. Se dado o modelo de previsão, ele indicou investir 50% em ações, ele vai investir 50% em renda fixa. A gente permite no modelo alavancagem, então, ele pode tomar emprestado para alavancar, então ele pode ter peso até de 1,5 em ações, mas ele não pode vender a descoberta. Eu falei até na live ontem, né, que é como o pessoal da Gandeira agora, com aquela na bolsa, vendendo a descoberta. Então, o nosso modelo ele não permite venda descoberta, mas assim, pode ser facilmente adaptado para eu permitir peso negativo também. Então, se eu tivesse um peso aqui possível de -1, eu estava permitindo venda descoberta. Mas o modelo, vamos dizer, se ele prevê um retorno negativo, ele pode passar a mensagem do investidor o quê? Sair fora de ações. Quando ele prevê retorno negativo, a mensagem é para o investidor ficar só na renda fixa, sair fora do mercado acionário. Com esses dados em mãos, assim, aí sim, agora que é o retorno do portfólio, né, nada mais que a média ponderada do que eu investi em ações vezes o que eu investi em renda fixa. Então, ao calcular o retorno do portfólio, para cada período de tempo T, eu tiro um retorno médio, calculo essa média e a variância. E depois a função utilidade. Então, aqui eu tenho a utilidade de cada modelo. Cada modelo vai me gerar um valor lá de utilidade. Então, a média histórica vai gerar um valor de utilidade, o modelo de palavras, o modelo macroeconômico. No final, quem é que eu calculo? O ganho de utilidade, ou seja, o quanto a utilidade aumentou ou diminuiu em relação à média histórica. Então, eu pego a utilidade do modelo qualquer de previsão menos a utilidade da média histórica. Eu tenho o ganho econômico, ou seja, o ganho de utilidade. Ok? Bem, a gente já está finalizando, vamos para os resultados agora, né? Vamos dizer, para a parte mais legal. Aqui eu pego dois exemplos aqui de séries temporais de palavras. Essa palavra azul é uma palavra positivamente relacionada com as ações. Então, pode olhar que a palavra economic growth, ou seja, crescimento econômico, na verdade não é um colocation. O que é um colocation? É um termo com duas palavras. Nós vamos mostrar o poder de previsão dos colocations, que os dicionários fixos não usam. Por quê? Só abrindo parênteses, né? Vamos supor a palavra economic. Se eu pego lá a palavra econômica no jornal, ela não significa nada. Mas se eu pego a palavra economic growth, isso já me dá uma conotação positiva, ou seja, é crescimento econômico. Se eu pego a palavra market solta, market não me diz nada muitas vezes. Mas se eu pego market turmoil é confusão, problema, enfim,
isso quer dizer que o mercado está em problema, está em tumulto. Então, isso dá um sentimento negativo. Então, olha, interessante, na expansão, esse aqui foi um período grande de expansão, o quanto a palavra economic growth aumenta o seu uso, né? Sim, aqui está negativa, alguém pode dizer, porque a palavra está negativa, é porque as palavras, esqueci de dizer, a gente normaliza, né? Eu esqueci de dizer que para o ElasticNet e também para os fatores, a gente precisa normalizar as palavras, ou seja, transformar tudo no normal padrão, média zero, variação. Então, a palavra negativa não quer dizer que ela apareceu abaixo da média. Então, por exemplo, nesse período aqui de recessão, ela apareceu abaixo da média. Já no período de expansão, ela apareceu acima da média, assim sucessivamente. Então, economic growth, né, cresce durante a expansão. Lucas, deixa Já eu market... interromper de novo, desculpa. Sim, sim. Só assim, porque pode ser que a galera não esteja entendendo, essa linha cinza que ele está mostrando aí são as depressões, né? O Isso, período de depressão e a parte isso, branca é o período de crescimento econômico. isso, Então, a valeu, galera entendeu. valeu, Valeu, Lucas. valeu, ótimo, ótimo ponto. Pronto, então aqui na recessão de 2008, o quanto o market turmoil aumenta. E depois ela cai, né? Aqui, vai caindo, enfim. Quando a recessão passa, ela vai caindo, ok? Aqui apenas falando, né, o que eu já tinha explicado, o resultado do R2 fora da amostra. Ó. Primeiro modelo, o modelo macroeconômico, ele teve um R2 positivo, então beleza, esse modelo foi melhor do que a média histórica. O asterisco, o que é que significa? Que ele foi significativo no teste Clark-West. Lá na tabela tem a nota do rodapé, mas eu acho que um asterisco, se não me engano, o padrão, né? 1,5% e 10%. Então, aqui foi significativo no teste Clark-West. O asterisco quer dizer isso. Já a palavra olha, que eu não usei é ElasticNet. Essa aqui não usa ElasticNet. Ele foi negativo, ou seja, a média histórica foi melhor do que esse modelo. Esse outro modelo, Sum of the Parts, que é um modelo que usa o índice preço-lucro, se não me engano, então ele foi melhor também do que a média histórica. Então, quanto maior o R2, melhor o meu modelo. E aqui a utilidade, aqui a história que o ganho econômico, né? Então, aqui é como se o investidor anualmente ganhou, em média, 2%, é o quanto ele pagaria para ter informação desse modelo. Então, em média, 2%. Aqui o modelo das palavras, sem selecionar por ElasticNet, a gente vê que ele foi pior do que a média histórica. Modelo das palavras, selecionando por ElasticNet. Então, foi o melhor modelo. Esse aqui foi o melhor modelo. Ó. E o meu período é de 99,1 a 2017,12. E ele trouxe um ganho de utilidade de 4,57. Aqui o modelo laço, ele conseguiu bater a média histórica, mas foi bem pior do que os modelos com ElasticNet. O modelo que traz só a informação positiva, 1,89, e o modelo informação negativa. Então a gente vê assim, que usar as duas informações, a primeira lição que a gente tirou do paper, usar as duas informações é interessante, usar tanto a positiva como a negativa. Eu consigo um modelo melhor do que o modelo só negativo ou um modelo só positivo. Ok? Aqui apenas que eu vinha comentando. Aqui apenas essa tabela confirma os resultados, né? Aqui é um período. Aqui é onde eu uso o meu R, né? A primeira seleção, 98,12. Então, eu divido em duas partes. Aqui é quando eu adaptei 98,12. Então, os resultados similares. E aqui é quando eu fiz a segunda adaptação, ou seja, eu atualizei o dicionário em 2017-12. Então, a gente vê o potencial de melhora após atualizar o dicionário. Esse R2 aqui chegou 9,18, com um de utilidade de 7,92. Lembrando que aqui eu estou usando o resultado no modelo que eu adapto só uma vez. Depois vamos ver vou apresentar a importância de você adaptar duas vezes. A gente consegue captar essa importância. Então, essa tabela apenas confirma os resultados, né? Não dá muito diferente. E confirma a importância de você adaptar o modelo, o dicionário aqui, né? Em 2007-12, para continuar prevendo aqui. Aqui apenas os comentários. Bem, essa tabela a gente faz o quê? A gente quer ver a importância de cada fator. Lembra que eu falei que o meu L máximo de fatores é 8. Então, aqui quer dizer o seguinte, de 99,1 a 2017,12, o fator 1 foi selecionado 33% das vezes. Então, eu tenho o meu P lá de 228, ele foi selecionado em 33% dos períodos. O fator 2, como é interessante, ele foi selecionado em todos os períodos, em todos os 228 períodos fora da amostra. Fator 3, 40%, fator 4, 50% e por aí vai. Já para quando eu atualizei o dicionário, a partir de 2008-1, ele foi selecionado 100% das vezes o quê? Só o fator 3. Então, só o fator 3, como a gente pode dizer também o tópico 3, foi importante para prever o retorno
de mercado das ações, ok? Bem, aqui é como eu falei, o fator pode ser interpretado como tópicos, né? Como um tópico. Então, por exemplo, aqui está ordenado pelo valor absoluto do load, do peso. Então, a palavra mature, aqui é uma palavra stemmed, né? Ela provavelmente veio de maturity. Ela foi a palavra que mais teve importância em quem? No fator 2. A palavra blue chip foi a palavra que teve mais importância no fator 2, o quê? Positivo. E de X estrela, que eu estou falando de X estrela, que já é o fator construído a partir das palavras mais preditivas. Então, aqui, além dessa palavra ser bem preditiva, ela teve uma grande importância no fator 2. E por aí vai. Eu tenho várias palavras, pronto. Tem economic growth, que é bastante interessante aqui, né? Crescimento econômico. Tem várias palavras interessantes. Então, aqui eu construo como se fosse um tópico com as minhas palavras e meus colocações. Então, eu tenho aqui, por exemplo, ó, Federal Reserve, que é positivo, né? Tá salvando todo mundo aí na economia, salvando, enfim, os hedge funds. Tá sendo bem falado agora nessa crise e por aí vai. Então, aqui são as palavras. No paper tem no apêndice dos 8 fatores. Eu trouxe apenas do fator 2. Foi um dos fatores que teve importância, né? A gente viu lá na tabela. Palavras negativamente correlacionadas, ó, que carregam o fator 2. Então, a gente pode destacar buyback. O que é buyback? É recompra de ações. Qual a exigência que o governo americano está fazendo para salvar as companhias aéreas dos Estados Unidos? Justamente isso. Elas pararem de recomprar ações, pararem de fazerem buybacks. Então, isso já vai ter um demandante a menos pelas ações, né? Porque as próprias empresas vão diminuir buyback. Então, isso tende a ser negativo para o mercado. Se as empresas fazem menos buyback, o preço das ações tende a cair. E por aí vai, oil company, né? A gente vê a crise do petróleo agora também, junto com a crise econômica, teve a briga dos russos, enfim. Então, tem muitas palavras que dá para a gente ter uns insights interessantes aqui. E aqui apenas em 2007 e 12, né? 2007 e 12, aqui é quando eu readaptei o dicionário, né? Pode olhar que é diferente. Então, a essência do dicionário variante no tempo é isso, ou seja, pode olhar que para o fator 2, as palavras que carregam em 2007 e 12, positivo, são diferentes das palavras que carregam em 98 e 12. E aqui as palavras negativas. Buyback, ó, já continua agora, perto de uma crise, buyback volta a ter importância, né? Ela foi a palavra mais importante a partir de 2007 e 12, já que carregou mais o fator 2. Aqui os comentários, as palavras. Bem, agora a gente faz uma comparação com os dicionários fixos, para justificar a importância também das colocações. Aqui quer dizer o seguinte, essa tabela. 15% das palavras do dicionário Logan McDonald estão presentes no fator 1. Então, 29% das nossas, na verdade é o contrário, né? 29% das palavras do fator 1 também existe no dicionário do Tetlock. É apenas um match, né? Claro que esses dicionários têm mais palavras do que o nosso fator. Por exemplo, o Logan McDonald tem mais de 2.000 palavras. O nosso fator deve ter, não contei lá, 30, 40 palavras, não lembro. Mas isso quer dizer o seguinte, 15% das palavras que estão no fator 1 também estão no Logan McDonald. 29% das palavras que estão no fator 1 também estão no Tetlock. O fator 1 é a junção já, né? A junção de positivo e negativo. Lembrando que o fator é a junção, né? Se eu juntar o positivo e o negativo, eu vou ter o fator completo. E de colocações, ó, o fator 1, 42% são colocações. Como eu falei, colocação é uma palavra como economic growth, por exemplo, é uma colocação. Aqui apenas para 2007, a gente vê um aumento no número de colocações. Então, isso a gente justifica que a maioria dos termos, dos fatores mais preditivos, não são o que a gente chama sentiment shard. O que é sentiment shard? É os termos que estão nesses dicionários fixos, Logan McDonald, Tetlock. Isso pode ser uma explicação. Nosso modelo tem um maior poder preditivo, uma potencial explicação, né, para isso, como também a presença de colocações, ou seja, esses dicionários, Sentiment Shard, Logan McDonald, Tetlock, tem 0 de colocações. Então, no nosso, não, a gente incorpora as colocações que tem um sentido econômico e financeiro melhor. Ok? Que é isso que essa parte do slide está dizendo. Nesse exercício, eu já estou bastante cuidado do tempo, a gente quer apenas dizer a importância de... A gente separa em duas coisas, ó. Analisando a equação, eu tenho um MSE do meu modelo que não seleciona as palavras mais preditivas, menos o MSE do meu modelo que seleciona uma vez, mais o MSE do modelo que seleciona
uma vez menos o modelo que seleciona duas. Por quê? O MSE do meu modelo, que seleciona, aqui é o meu pior modelo, lembra lá da tabela, menos o melhor modelo. Então, eu estou fazendo isso, o pior modelo menos o menor modelo. Fazendo manipulação matemática, a gente consegue chegar a essa equação. Para falar o quê? Que 73% da melhora na previsão, ou seja, provém de onde? Provém de usar X estrela ao invés de X. E 20%, 27%, vem de quê? Deu fazer a segunda adaptação, ou seja, de lá em 2007 e 2012 eu mudar o meu dicionário, fazer uma nova seleção de dicionário, de palavras. Então, a maioria é o quê? Do poder de previsão que vem, é de você usar X estrela, ou seja, usar ElastiNet. Mas 27% também melhora se eu selecionar a segunda vez. Então, essa informação que a gente traz, para ver o poder tanto do dicionário como do método de seleção, ok? Aqui é apenas usando aqueles dados do ganho de utilidade. Qual é o insight que a gente tem aqui? A linha azul clara é o investidor que investiu com base no modelo X2. O modelo seleciona duas vezes. Então, ele teve um retorno de 340% a partir de 99. O X azul escuro é o que usou o modelo que seleciona as palavras uma vez, ou seja, só seleciona 98. Ele teve aqui 190%. E o que usou o X, né, o que não usou ElastiNet, ele teve prejuízo, na verdade. Ele teve 20% de prejuízo. Eu tenho os valores aqui, né? Se o cara tivesse investido 100 com X2, ele tinha 440, com X1, que é o modelo de seleção uma vez, 290, e com X, $80. Naquela modelo, né, de escolho ou ações ou título do Tesouro Americano. Ok? Então, as conclusões, para a gente ir para a parte das perguntas. Os resultados apresentados no artigo sugerem que uma combinação de modelo de índice de difusão com aprendizado de máquina e dados textuais pode ser interpretado como uma ferramenta poderosa na previsão dos retornos de ações. E também pode ter aplicações em várias áreas de finanças. Então, acreditamos que é importante investigar porque os fatores mais preditivos no modelo de índice de difusão são carregados com o quê? Com poucas palavras dos dicionários fixos, especialmente a partir de 2007 e 2012. E a gente sugere que os dicionários fixos passem a incorporar também palavras, colocações, na verdade, né? Termos de 2 ou 3 palavras, ok? Então, as referências, e eu agradeço mais uma vez e fico aberto para dúvidas, perguntas, questionamentos, enfim. Valeu, Lucas. Muito obrigado. Valeu. Excelente apresentação. Eu estou cheio de perguntas, mas vou esperar Beleza, o pessoal fazer pergunta. eu Galera, compartilhar a tela aqui ou continua na tela? deixa compartilhada, coloca lá no início. Eu acho que... Pronto, beleza. Galera, no mesmo esquema que a gente tinha feito anteriormente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, entra no chat, coloca que quer fazer uma pergunta, que eu abro o microfone e vocês fazem uma pergunta. Bom, já tem uma primeira aí. John Eider, deixa eu abrir teu microfone, só um minutinho. Beleza. Alô, boa tarde. Boa tarde, estamos escutando, pode perguntar. Primeiramente, agradecer ao professor Lucas pela apresentação, foi muito bom, deu para pegar vários pontos legais. Muito prazer a todos. Eu sou estudante de mestrado da Universidade de Viçosa, professor. Eu sou orientando do professor Júlio, não sei se vocês conhecem, Júlio César. Sim, a gente conhece o Instagram, sim. E a minha dissertação está indo muito por esse tópico de aplicação de machine learning, de redes neurais em problemas econômicos. E o primeiro paper que eu li sobre, para ter minhas ideias de pesquisa em relação a isso, foi um também que usava um text data para fazer como amostra, né, os modelos. É um artigo do Manella e do Moreira, News Implied Volatility and Disaster Concerns, que ele tenta prever esse índice de risco, o índice de risco do mercado de ações americano, através de notícias. E uma coisa que eu fiquei com dúvida, que eu lembro do artigo dele, do paper, é que ele, na data de no conjunto de dados, né, relacionados com o texto, ele pegava manchetes e o resumo dos jornais para pegar as palavras-chave que tinham maior ou menor frequência. Eu não sei se eu perdi isso na sua apresentação, mas essa é a pergunta que eu queria te fazer. Você pegou o corpo todo da revista para puxar as palavras, ou você só pegou trechos específicos como manchetes e resumos? É isso. Obrigado.
Pronto, ótima pergunta, ótima pergunta. Eu peguei o corpo todo do texto. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui até um. Vou tentar abrir na minha tela um exemplo de uma notícia aqui, que eu acho que eu deixei separado. Poder surgir essa Ok. dúvida. Pronto, então eu pego tudo, ó, por exemplo. Mas na base Factiva, você tem a opção de quê? Não sei se é a base Factiva que ele pesquisou, provavelmente sim, se for em jornais, de Sim. pegar tanto só a headline, né, só o cabeçalho, como também só o lead, o que é o lead, é o primeiro parágrafo. Então, foi até é até legal que eu vou acrescentar no paper, naquela parte do filtro, botar alguma linha, não sei se que eu peguei o corpo todo da notícia, não apenas a headline, né, a manchete, vamos dizer assim. Então, não sei Entendi. se seria essa a questão. Acabei pegando tudo, a notícia Entendi. completa. Perfeito. Obrigado. Valeu, obrigado. Obrigado, John. Passar agora para o Paulo Henrique. Só um minutinho, Paulo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Paulo, antes de tudo falar, o John, Ok. quando falou, ele se apresentou. Tem bastante gente que provavelmente não é exatamente do nosso vínculo. Aham. Então, dá uma apresentada, fala quem tu é, de onde é que tu veio, coisa do tipo, que é para a galera entender. Vai lá. Boa tarde, eu sou Paulo Henrique, sou daqui de Boa Roraima, tarde. sou economista e atualmente estou fazendo mestrado em agroecologia, assim, não é bem aqui é o que temos em Roraima, né? Sim. Então, a minha pergunta, ela é, digamos que se a gente fosse usar esse mesmo modelo para fazer uma previsibilidade aqui no Brasil, no caso, e se a gente fosse pegar informações do Estadão, Valor Econômico, Folha de São Paulo, esses jornais mais que colocam notícias sobre economia. Dado que temos uma situação política no sentido de até o próprio Donald Trump, essa questão de briga com a mídia, né? Sim. Então a própria mídia pode colocar no sentido assim de palavras negativas no sentido da economia. Por mais que a economia esteja boa, o que a gente observou nos últimos tempos é que a bolsa de valores ela teve uma elevação a partir da eleição do presidente Bolsonaro e até mesmo antes dele, só a expectativa da Sim. eleição do presidente Bolsonaro. Então, dado que se eu fosse pegar esse mesmo modelo para fazer uma análise do índice Ibovespa, dado que eu poderia encontrar um grande número de termos negativos, isso aí não poderia, em certo aspecto, corromper a minha previsibilidade. Não é que é corromper a previsibilidade, mas dar uma, uma incerteza maior na minha previsibilidade. Essa é a questão, assim. Mas, assim, essa é a questão, assim, não sei se você me compreendeu. Sim, sim, sim. Pode ser só isso. Sim, pronto. Obrigado pela pergunta, Paulo. Ok. Com certeza, sim. O Brasil, a gente sabe que as variáveis do Brasil, dado várias questões, são muitas vezes mais difíceis de prever do que variáveis americanas. Mas seria até uma sugestão para futuras pesquisas, por exemplo, pegar a seção política do Estadão, Uhum, do sim. mapa econômico. Então, isso poderia, sim, trazer alguma espécie de ruído no modelo. Mas, de outra forma, se, como você falou, se tem uma entonação à mídia mais negativa, ele vai ter um sinal contrário. Então, por exemplo, mesmo quando ele disser muito aquela palavra, ele vai ter um coeficiente negativo. Então, se mesmo a mídia batendo e disser muito aquela palavra negativa, a bolsa subir, o modelo vai captar como coeficiente negativo. Então, seria até uma sugestão para quem interessa pelo tema, aplicar esses modelos para tentar prever dados do Ibovespa, o retorno do Ibovespa. Aí poderia fazer isso que você está dizendo. Isso a gente poderia até tentar captar separando as sessões. Né? Pegava a sessão econômica e política e depois separava só a sessão mais política. Mas isso que você está falando é uma questão bem interessante. A gente sabe que a nossa bolsa tem muita relação com política mesmo. O componente Sim, sim. político influencia muito no Ibovespa, de Isso, questão de isso. impeachment, de qual governo vai assumir. Então, acho que talvez uma das saídas para tentar resolver esse ruído seria pegar o jornal, vamos dizer, e dividir por sessões. Então, eu pegaria só a sessão política, testava se tinha ruído no modelo, e só a sessão econômica, vamos dizer assim. E depois as Entendi. duas, como eu fiz. Depois pegava um modelo com as duas sessões, política e econômica, para ver se o É, modelo
seção política, dado que a mídia tem esse comportamento, vai baixar o poder de previsão do modelo e trazer ruído, vamos dizer assim. Entendido. Tá bom, tá ok, Yuri. Obrigado aí, parabéns aí pela palestra, viu? Valeu, Paulo. Obrigado pela participação. O Hugo tem uma pergunta, deixa eu passar a palavra para ele. Está faltando 1 minuto e meio para... Eu acho que é melhor... Bom, vamos ver se ele faz a pergunta rápido, senão a gente espera para quando cair, reconectar. Deixa eu mostrar o Hugo aqui. Opa. Alô? Boa tarde, professor. Boa tarde, Hugo. Tu consegue fazer a pergunta em 1 minuto e meio? Consigo, rapidinho. Professor, a primeira coisa Primeiro que eu queria se apresenta. perguntar... Rápido. Opa, meu nome é Hugo, sou estudante de engenharia civil e também de economia. Trabalho com o mercado financeiro já há uns 4 anos. Primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor, Lucas, parabenizar primeiro, mas já fazendo a pergunta, já fez algum comparativo das notícias com o VIX? Essa seria a primeira pergunta, com o VIX americano. E qual foi o benchmark que o senhor usou aí? Eu não consegui ver, eu acho que foi o S&P ou o Nasdaq. Sim, vamos lá, vou respondendo enquanto não cai. O VIX eu não testei ainda, mas seria já sugestão para futuras pesquisas. Eu estou trabalhando agora com o Luiz nesse modelo, a gente está tentando prever taxas de câmbio de vários países. Mas já fica uma sugestão para futuras pesquisas tentar ver o poder preditivo do VIX, né? Até porque a gente consegue operar VIX no mercado americano via ETFs ou via comprando opções. Então seria outra forma. E eu usei S&P, não usei Nasdaq, usei S&P. E não, assim, S&P, o índice, o benchmark que eu usei foi a média histórica para comparar. Então, eu estou sempre comparando se meu modelo prevê melhor do que a média histórica. A média histórica, a gente sabe, na minha amostra, por exemplo, a bolsa ao longo prazo sobe, né? Então, a média histórica é como se fosse um relógio quebrado, ela só prevê positivo. Então, numa volatilidade alta como essa, o mercado caiu 15% no mês passado, S&P, nunca a média histórica ia mandar você fazer 2 coisas no seu portfólio. Ou zerar ações, zerar o que quer se beneficiar mais ainda do mercado que sua previsão está dando negativa, entra vendendo a descoberta. Ou entra, como você falou, comprando VIX, né? Comprando VXX, enfim. Então, seria essa uma das importâncias que a gente destaca no nosso modelo, no paper. É ser bom em épocas de recessão, vamos dizer assim. Ele é um modelo que capta bastante bem as recessões. Ele é bastante potente, principalmente em recessão. Tanto que a gente vê no período de 2008, ele aumentou o R2 fora da amostra, quando a gente teve a grande recessão, a grande crise, né? Correto. Então, o seu modelo leva em consideração zerar o portfólio incompleto, mas ele leva em... Correto. Ele leva em consideração também fazer um hedge? Redear a sua carteira, por exemplo, no VIX? Sim. Na simulação que a gente fez um investidor só permitindo alavancagem. Deixa eu ver se eu volto aqui no peso. Mas a gente pode permitir que esse peso varie, né? Fique negativo, para eu fazer, vender a descoberta ou fazer um hedge, né? Enfim, correto. Eu posso simular também o desempenho dele com peso negativo, sei lá, -1, -0,5, e o cara ir lá e vender a descoberta, no caso, no mercado americano, ele ia vender a descoberta do SPY, né? Aquele ETF do S&P, enfim. Mas naqueles resultados que eu tenho no gráfico, a gente só permite no máximo zeragem de portfólio. Então, vamos supor que nesse mês ou no mês passado, que a bolsa caiu, ele prevê um retorno negativo. Então, se o investidor tivesse investindo usando esse modelo, ele teria zerado ações, ficado só com renda fixa, ficado 100% com renda fixa. Correto. Obrigado, professor. Valeu. Valeu, Hugo. Obrigado aí pela participação. Se alguém tiver mais alguma pergunta, galera, no chat, como até agora não apareceu nada, eu vou aproveitar o espaço para... tem um aqui sim. O Carlos está perguntando. Carlos, vou abrir teu microfone, tua pergunta é grande. Só um minutinho. Alô, microfone aberto. Oi, boa tarde. Boa tarde. Se apresenta, por favor, Carlos. Bom, meu nome é Carlos, eu sou economista e recentemente me mudei aqui para Roraima e sou colega de departamento do Yuri e do Andrei. Parabenizar novamente eles pela iniciativa e o senhor também por essa palestra muito instigante, né? Dessas perguntas que vieram aqui, a gente fica pensando, borbulhando, um monte de ideias. Mas eu tenho algumas coisas
em relação ao modelo e saindo um pouquinho do modelo, falando um pouquinho do Garch, tá? Logo quando o senhor falou lá do seu vetor X, eu queria saber se aquilo é sensível à ordem, né? Dependendo da ordem que o senhor coloca. E na hora que faz lá o aprendizado de máquina, quando o senhor faz os testes, qual que está sendo mais ou menos a porcentagem de acerto? E eu queria saber, né, se o senhor chegou a comparar né, essa previsão com um modelo Garch, né? Um modelo, digamos aí, mais tradicional, né, dentro de todas as suas possibilidades lá. E por fim, né, já estou me estendendo muito aqui, quando o senhor coloca diversas variáveis macro, eu queria saber se tem como a gente tentar trazer para dentro o resultado do Garch para essas variáveis ou para tentar melhorar o ajuste, né, do modelo, ou pela alta volatilidade que a gente tem vai prejudicar. Sim, sim, obrigado. Beleza, Carlos. Vou tentar responder. Se eu esquecer de alguma questão, você vai me lembrando. Não sei se a primeira dúvida com relação ao gasto se é sensível à ordem. Na verdade, aqui eu estou trabalhando apenas com a média e não com a volatilidade. Então, essa equação de previsão do retorno. E a ordem que eu só uso uma defasagem assim, por retorno. Então, é como se fosse uma defasagem. Então, o retorno em T mais 1 explicado pelo o T. Então, para regressão, eu uso T contra T menos 1. Bem, onde é que a sua sugestão acho que pode inclusive melhorar bastante o nosso P? Onde é que eu poderia usar gasto, né? Na previsão da volatilidade. Por quê? Onde é que eu uso a previsão da volatilidade? Para escolher o meu peso deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, de ações. Só que aqui eu não uso gasto para prever essa volatilidade, eu uso um modelo bem naivo. Eu pego o retorno passado ao quadrado dos últimos 12 meses e tiro uma média. Será que, por exemplo, se eu usasse gasto, ele poderia, se é sensível, sim. Qualquer modelo que eu mude a previsão de variância vai mudar o peso. E, consequentemente, vai mudar a utilidade. Então, a resposta é que o gasto ele vai afetar na minha utilidade. Ele não vai afetar no MSE. Não sei se seria essa uma das questões. Outra que eu estou me lembrando, você falou, é a questão da taxa de acerto. Na verdade, eu não estou tentando prever se a bolsa vai subir ou vai cair. Eu estou tentando prever o valor exato do retorno. Eu quero prever se ela vai subir 0,5%, 1%, como também se ela vai cair, sei lá, 0,5%, 1%. Mas, claro, eu poderia calcular a taxa de acerto também. Se ele previu positivo e a bolsa subiu, acerto. Se caiu negativo, a bolsa caiu, acerto também. Se ele previu que ia subir, a bolsa caiu, erro. Mas essa questão da confusão matrix, a taxa de acerto, a hit rate, eu não fiz essa estatística. Fica até sugestão de eu tentar adicionar no paper a taxa de acerto, né, que é uma tabela com a taxa de acerto de cada modelo, nesse sentido mais binário, se subiu ou se caiu. Foi a outra questão. E a outra foi o quê? Dos dados macro? Teve alguma que eu não respondi? A questão dos dados macro? Poderia repetir? Não, acho que era mais ou menos isso, né? Para colocar o Garch, né? Trazer aí, não sei qual que seria a ordem. Mas o senhor falou tudo. Muito bom, agradeço. E parabéns pelo trabalho. Sim, sim, com certeza. Poderia testar o gasto e ver se o gasto 1 ou se 2, qual seria a melhor ordem, né? Que produziria a melhor previsão. E como isso afetaria a utilidade, né? Isso com certeza pode aumentar bastante o ganho econômico do investidor, à medida que muda o W, né? Usando um modelo de previsão mais robusto para variância. Beleza, Carlos. Obrigado aí pela participação. Galera, o chat está aberto para perguntas. Deixa eu só ver com o André se tem alguma pergunta lá no YouTube. Não, no YouTube não tem por enquanto. Eu vou aproveitar e vou fazer uma pergunta, mas o chat está aberto. Se alguém quiser fazer uma pergunta, é só chamar lá pelo chat. Lucas, é o seguinte, eu tenho, na verdade, duas questões, talvez mais técnicas. O meu mundo é um mundo mais macro e eu rodo modelo de SGE e coisas do tipo, e a gente tem um bocado de problema com tempo para rodar modelo, principalmente quando os modelos são estimados. Sim, sim. E aí eu vejo que você trabalha com 2 jornais e existem milhões de outros jornais que poderiam ser incluídos nessa tua possibilidade de criar os teus fatores. E também dá para entrar outras coisas, como você mesmo já falou anteriormente, como atas do Fed, atas do Banco Central e coisas do tipo. Existe algum custo
de tempo que faz com que isso seja um problema, adicionar outros documentos dentro da tua gama de pesquisa. É difícil rodar isso, demora muito tempo, coisa do tipo. O custo temporal para rodar e para achar as palavras é grande ou não? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é a seguinte. A gente tem aquele ditadozinho do mercado financeiro que diz que as ações sobem no boato e caem no fato, né? E as notícias de jornal são basicamente o fato e não o boato. Então, teu modelo é um modelo que tenta prever a coisa mensal. Se a gente quisesse fazer um modelo de período de tempo um pouco mais curto, isso seria um problema, uma vez que a gente teria um espaçamento do quando realmente a ação vai subir e quando sai o boato para depois sair o fato. Isso me faz pensar numa ideia mais ou menos do seguinte: dá para pensar em não usar jornal para reduzir esse espaço temporal de mês para, sei lá, quinzena ou 10 dias e usar notícias de Twitter de fontes importantes, por exemplo? Sim, sim. Obrigado, Igor, pelas questões muito interessantes mesmo. Com relação à escolha dos jornais, a resposta é que a gente tem sim um custo computacional, essas metodologias de machine, não de baixar as notícias e tal, enfim, mas o custo de rodar modelo. Tem modelos que demoram 6, 7 dias tranquilamente para rodar. Então, à medida que eu aumento mais jornais e mais informação, a gente aumenta o custo computacional também. Então, isso é um dos motivos da gente ficar nos dois jornais considerados mais importantes, o New York Times e o The Wall Street Journal. A escolha da frequência mensal também foi a questão de comparabilidade, porque, além do custo computacional, comparar com esses outros artigos, como do Rapace, do Goewelt, que usa a frequência mensal. Com relação a outra questão, se eu for passar para dados diários, o que a gente tem na literatura financeira é que, à medida que eu aumento a frequência, eu torno mais difícil a previsão. E também, claro, eu tornaria maior o custo computacional. Então, eu acredito que essa sugestão que você deu de notícias do Twitter seria bastante interessante, ou seja, usar notícias do Twitter que são mais... Você pode pegar até boatos, ou seja, hoje os gestores do Brasil e do mundo estão bastante ativos no Twitter, então talvez nesse sentido seria melhor para você captar os boatos, até prever com informações do Twitter e não de notícias de jornais. Inclusive o R tem o pacote TweetR, né, que tem uma API com o Twitter. Então, qual a dificuldade assim, que eu vi, pelo menos para os dados brasileiros e americanos também? Para dados diários é tranquilo, a gente tem no Yahoo Finance, mas vamos supor que o cara queira prever uma frequência intradiária, ou seja, eu quero prever o retorno a cada uma hora, que aí eu pego o boato mais latente ainda, que é a questão do trade, né? Eu prever o retorno não do próximo dia, mas qual vai ser o retorno da próxima hora. É a questão de dados de alta frequência, pelo menos não encontrei nenhuma base de dados ou uma API do Twitter que integre com R, né, para tentar fazer essa previsão ainda mais rápida na alta frequência com o Twitter. Ou seja, saiu o Twitter agora, eu quero prever se ele prevê positivamente ou negativo o retorno da próxima hora, das próximas 2 horas, enfim. Então, acho que seria até uma sugestão bastante interessante a questão de prever dados diários usando informações do Twitter e não a questão das notícias do jornal, que já vai ter o fato, né, aquela história. O mercado sobe no boato e realiza no fato. Enfim, então, é bem interessante mesmo. Teve alguma outra questão que eu não respondi? Não, do era custo isso. computacional, sim, a gente tem. Era isso, na verdade. As duas questões eram essa. Eu imaginei que o custo computacional fosse alto para rodar tudo isso. Sim. Sim, tem modelo que chega a 7 dias, tranquilamente, para rodar, 6, 7 dias. Imaginei. Deixa eu te passar, então, mais uma pergunta aqui. Essa pergunta vem lá do YouTube, da Bárbara Scarlett. A Bárbara é aluna aqui do departamento do curso de Economia da Federal de Roraima, e ela é integrante do Centro Acadêmico, que é um dos nossos apoiadores aqui do evento. Sim. A pergunta dela é a seguinte: essa API de manipulação de dados pode buscar as notícias em tempo real para gerar trades automáticos? E outra, como a volatilidade do mercado é medida? Como a volatilidade é medida? Isso, no modelo. Eu vou começar pela segunda, para depois responder a primeira, que é mais longa. É medida de várias formas. Então, o outro colega já falou no VIX, que é um índice de volatilidade implícita. Então, ele veio de um modelo baseado em opções. O GASH, né, o outro colega também já falou no GASH. Tem um modelo naive, né, que é como se fosse um desvio padrão que a gente usa, ou seja, o desvio padrão no retorno. Então, há várias formas de
medir volatilidade, ou seja, é um mundo, é um imenso. Tem o que a gente chama de volatilidade realizada, que é eu pego lá os retornos intradiários e tiro o quadrado e tiro uma média, então outro tipo de volatilidade. Sobre a segunda questão, sim, dá para a gente desenvolver robôs de investimento, já pegando sua notícia, com o Twitter. Inclusive, assim, como eu falei até ontem na live com o Andrei, que um dos estudos que a gente vai começar a fazer na Liga do Mercado Financeiro da UFES, que a gente está desenvolvendo, são robôs de investimento com base nas informações do Twitter, então usando aquela API do R. Como é que esse robô trabalha, mais ou menos? Ele pega a informação no Twitter, calcula o sentimento, ou o fator, como a gente mostrou aqui, e toma uma decisão, ou seja, o robô vai gerar uma decisão, seja de compra, seja de venda. Aí depois daí é só integrar com o software, né, da corretora, no caso a gente usa o MetaTrader para testar, e tomar a decisão de comprar ou vender, ou seja, você pode deixar seus investimentos automatizados. E operando não por questões como análise técnica, que segundo estudos deve ver, né, não sei, já foi comprova que 95% das pessoas perdem com análise técnica, enfim, dos investidores pessoa física. Então a gente quer tentar implantar uma nova modalidade de você operar automatizado, mas com notícias, e não com base em análise técnica, é o que principalmente os traders usam. Então, até quem quiser entrar em contato para pegar mais informações, eu posso dar mais dicas de como baixar o pacote do R, conseguir a API, como fazer a integração com o MetaTrader, que é o software que a gente usa da corretora, né, para enviar ordem. Então, o R, já conjunto com o MetaTrader, já faz tudo sozinho, assim, nesse robô que a gente vai começar a testar, onde ele vai operar a partir de notícias, das notícias do Twitter lá. Então, por exemplo, o pacote do R permite que eu busque lá o termo Ibovespa. Então, permite que eu busque outros termos também, sei lá, Ibovespa, ou então Ibov, então uma gama de termos. Aí, a partir desses termos, sim, eu posso aplicar toda a metodologia e tomar uma decisão, seja de compra, seja de venda. Então, se lá no meu dicionário está um positivo, né? Então eu vou comprar. Se está negativo, eu vou vender, enfim. Não sei se seria essa a dúvida. Eu acho que você respondeu, sim. Deixa eu, a última, eu tenho mais uma pergunta do Hugo. E aí, se alguém tiver mais uma... Acho que dá, né? Para fazer mais duas? Dá, tranquilo, eu estou tranquilo. Sim. Beleza. Deixa eu só abrir o microfone do Hugo aqui. Só um minutinho. Alô, Hugo? Opa. Alô? Alô, Hugo? Certo. Abriu. Estou aqui. Beleza, pode perguntar. Opa, professor. Opa. O senhor falou em automatizar os trades, né? Só Sim. que muitas vezes, como eu acompanho o mercado diariamente, a gente vê que até possivelmente uma notícia positiva que era para impactar no mercado positivo, só que o mercado vem impactando negativo. Por exemplo, tava essa guerra do petróleo, decidiram cortar alguns barris de petróleo, essa era uma notícia positiva, só Sim. que na madrugada o petróleo caiu 4%, foi os 5%, se eu não me engano. Então, como diminuir essa relatividade de erro que pode acontecer utilizando esse seu modelo, né? Porque pode ser uma notícia positiva e o mercado vir para baixo. Sair uma notícia positiva uma notícia positiva e o mercado vir para baixo, uma notícia negativa e o mercado ir para cima, né? Beleza, pronto. Uma das soluções é o que a gente chama, não sei se seria isso, é você operar contra a tendência. Então, por exemplo, se o sentimento está, nesse caso, positivo, você vai vender, você vai operar contra. É tanto que a gente vê lá no dicionário, buyback. Buyback deu a entonação o quê? Negativa, porque estão falando muito agora que para salvar as empresas, o Fed, o governo americano, eles têm que cancelar buyback. Então, buyback nesse sentido está se tornando uma entonação negativa, que vai ter menos demanda no mercado. Então, o sentimento, muitas vezes a literatura de sentimento diz que ele é muito contrário. O exemplo clássico é que eles botam a capa da Economist, né, que tinha um Cristo lá decolando, depois a bolsa despencou. Como agora também a Economist botou os touros lá, né, do bull market correndo, a bolsa despencou. Então, se o modelo tiver corretamente especificado, ele vai ter o sinal negativo. Então, se o cara lá diz o acordo da Arábia Saudita com a OPEP foi bom, se quando eu for treinar a variável, ele tiver a palavra lá, tiver uma relação, um coeficiente negativo, então isso pode corrigir, pode dar uma ideia de contrário, você operar contra a tendência, ou seja, contra o que o senso comum está pensando. Não sei se seria mais essa a questão. Então, o modelo teria que captar um coeficiente contrário, então, ao que se espera.
Respondido, Lucas? Lucas, Hugo, respondido? Acho que sim, acho que já fechou o microfone. Beleza. Beleza, Lucas. Eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem alguma mais pergunta aqui. Não. Pergunta no YouTube, André? Não, não tem pergunta. A Bárbara só pediu para agradecer pelo Beleza. esclarecimento. E é isso, E qualquer Lucas. coisa, meu contato, se alguém se interessar pela literatura, eu estou lá no Instagram, né, @lucasgodeiro, vocês podem passar meu contato, no artigo também tem, e-mail, essas coisas, enfim, fico à disposição também. Quem quiser pegar o artigo, está disponível lá na seção de Está disponível artigos, lá, isso. lá no nosso site. E aí, baixa lá o artigo que tem o e-mail do Lucas. Isso. Ou então entre em contato comigo que eu passo todas as informações. Isso, com certeza. Outra coisa, Lucas, quando é que tu vai abrir o fundo para a gente investir? Eita, vamos pensar, né? Vai começar a liga, vamos começar a testar as estratégias, né? Em conta demo, claro, com responsabilidade. Quem sabe no futuro, né? Não chega a esse ponto de abrir um fundo de investimento quantitativo aí de notícias. E vamos aí para frente, né? Exatamente. E a gente vai sempre contando com a colaboração do pessoal de Roraima também, nos estudos, nos seminários, enfim, compartilhando os conhecimentos. Massa. Ontem na live, galera, não sei se todo mundo viu a live que está lá no Instagram, o Lucas bateu um papo com o Andrei e aí ele falou um pouco, eu vou pedir para ele abrir aqui e falar um pouco também sobre as ações que ele tem lá na universidade onde ele dá aula, na UFESA, mas eu acho que vale bem a pena a gente entrar em contato, criar algum vínculo de contato com ele. Ele tem uma liga de investimentos, e que eu acho que vale a pena depois, talvez, a galera do mercado financeiro, o Hugo é um cara do mercado financeiro, a gente bater um papo depois para ver se a gente cria alguma interação com vocês para situações futuras. Fala um pouco da liga lá da UFESA para a gente ver e como a gente pode participar, entrar ou visualizar a discussão de vocês. Sim, pronto. A liga, estou coordenando junto com o professor Kleber Formiga, o Instagram lá, @UFESA3, quem se interessar em seguir. E a gente tá começando, já está um projeto embrionário, está começando a estudar o mercado, seja no ferramental mais do pessoal de contabilidade, que é análise fundamentalista, seja o pessoal mais de análise técnica, e essa outra nova análise quantitativa, né, operando com notícias e tal, que a gente está tentando implantar. Então, a partir daí, assim, a gente tende a produzir vários conteúdos, relatórios, futuramente até cursos sobre o R, cursos sobre esses robôs de investimento. E, como eu falei, é super importante a integração com outras universidades e também a facilitação de ferramentas como essa, como o Zoom, a internet, da gente estar fazendo cursos, vamos dizer assim, produzindo conteúdos, fazendo reuniões, integração. Então, eu acredito que vai ser uma parceria que vai dar certo, assim. E a gente vai começar a produzir bastante conteúdo, principalmente quando a gente retornar às aulas, né, sair da quarentena. O que a gente está fazendo, a gente fez a seleção dos membros da Liga, né? Então, selecionamos 18 alunos e nós vamos ter um treinamento também com o pessoal da Neológica, nosso parceiro lá da Avanço Capital, de Natal. E a partir daí a gente vai começar as atividades, né? Vamos dividir os alunos, um vai ficar com a fundamentalista, outro com análise técnica, outro com operando notícias. E até ter, vamos dizer, questão de competição, né? De cada equipe montar um portfólio, ver, quem está bem esse mês, o pessoal da análise técnica, o pessoal das notícias, o pessoal da contabilidade, do fundamentalista, enfim, tenta dar também essa dinâmica. E, claro, e publicando no Instagram nossas atividades. Muito bom, eu acho que a gente vai estar de olho sempre aí e quem sabe a gente consegue fazer uma parceriazinha e criar um time aqui para brigar com vocês. Com certeza. Lucas, um prazer pela apresentação. Só dando uma dica, galera, para quem está assistindo ainda, o Kleber Formiga que ele está falando, que vai apresentar, né? Faz parte aí do projeto junto com ele, é um dos nossos próximos apresentadores. Então, quem gosta do mercado de capital, já agenda aí, vai ter uma apresentação do Kleber Formiga por aqui também. Beleza? Valeu, Lucas, muito obrigado. Excelente palestra. Obrigado, pessoal. Obrigado pela disponibilidade. Qualquer coisa que precisar, estamos aqui. Valeu, boa tarde. Tranquilo. Boa tarde.